Olá pessoal, meu nome é Amanda, eu sou professora de Física e hoje eu vou resolver com vocês o exercício 10 que está no livro 1A da primeira série, na frente B, capítulo 3, página 148, bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é ler o enunciado juntos, identificar quais são as grandezas importantes para a resolução desse exercício. Então, eu tenho uma luminária com peso de 76 newtons, que está suspensa por um aro e por 2 fios ideais. Então, primeira informação importante é que eu tenho um peso de 76 newtons. Então, eu vou começar o meu exercício marcando aqui na luminária um vetorzinho para baixo, que vai ser o peso dela, que vai valer 76 newtons. Continuando aqui, no esquema, as retas AB e BC representam os fios, cada um medindo 3 metros, e D corresponde ao ponto médio entre A e C. Então, esses 3 metros que ele me deu aqui também é uma informação importante, ela já está marcada no desenho, e ele está dizendo que D é ponto médio. Então, eu já sei que essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Sendo BD igual a 1,5 metros e A, C e D, pontos situados na mesma vertical, a tração no fio AB em newtons equivale a... Então, outra informação importante, a distância BD é 1,5 metros e a pergunta do meu exercício é: qual é a tração do fio AB? Se ele está falando em tração, o que eu vou fazer agora vai ser desenhar essas trações. Tudo bem? Então, eu vou vir aqui no fio BC e eu vou desenhar ao longo desse fio uma tração que eu vou chamar de T1. Beleza? Depois, como o fio AB é um fio diferente do fio BC, eu preciso marcar uma segunda tração aqui, que vai ter um nome diferente da anterior. Então, eu vou chamar ela de T2. Beleza? Então, agora eu vou analisar qual é o meu problema. Eu preciso calcular quanto vale a tração no fio AB. Então, a pergunta do meu exercício é: quanto vale T2? Então, eu preciso calcular essa tração que está em verde. E o que eu tenho é o peso dessa luminária. Eu sei que esse ponto B aqui, ele tem que estar em equilíbrio. Porque se a luminária está parada, esse ponto não vai estar se deslocando para nenhum lugar, ele vai estar paradinho. Então, eu sei que todas as forças que atuam no ponto B, se eu fizer a soma vetorial delas, tem que dar zero. Então, elas têm que se equilibrar. E eu já percebo que o vetor T1 e o vetor T2, eles estão inclinados. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, vou traçar uma reta paralela para ficar mais fácil da gente visualizar aqui. O que eu vou precisar fazer vai ser decompor a força T1 e a força T2. Uma parte no eixo X e outra parte no eixo Y. E fazer esse procedimento para as duas forças. Como eu vou precisar decompor esse vetor, a primeira coisa que eu preciso achar é um ângulo para me ajudar nessa decomposição. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui, que está entre o vetor T1 e a horizontal, de alfa. Se vocês lembrarem lá da matemática, eu tenho aqui nessa figura duas retas paralelas e uma reta cruzando elas. Então, eu também posso dizer que esse ângulo alfa, ele está aqui em cima nessa figura, porque esses dois ângulos são alternos e internos. Tudo bem? Então, vou pegar esse triângulo aqui, que eu vou pintar de amarelo, que é um triângulo retângulo, e eu vou desenhar ele aqui do lado para ajudar a gente a descobrir o valor de seno e de cosseno de alfa. Então, aqui eu tenho um triângulo que é retângulo. Eu sei que esse cateto vale 1,2 metros e eu sei que essa hipotenusa vale 3. Por enquanto, eu não vou me preocupar em calcular quanto vale o outro cateto, porque eu não sei nem se o exercício vai precisar dessa informação. A única coisa que eu sei é que esse ângulo aqui do ladinho é o alfa e que, se eu quiser, olhando para esse triângulo, eu consigo calcular o seno de alfa. Porque seno, se você lembrar, é cateto oposto
dividido pela hipotenusa. Então, daqui, se eu for substituir valores, eu sei que o seno de alfa é cateto oposto, que vale 1,2, dividido pela hipotenusa, que vale 3. O meu seno de alfa vale 0,4, beleza? Como eu disse, eu não vou calcular o cosseno, porque eu ainda não tenho essa informação sobre o cateto adjacente e eu não sei nem se eu vou precisar dela no exercício. Então, por enquanto, eu vou deixar só o seno aqui calculado e vou pensar no restante da minha resolução. Bom, por que é que a gente calculou esse seno? Eu calculei esse seno porque se você olhar aqui, esse vetor que a gente chamou de T1 e desenhou de laranja, ele é um vetor que está inclinado. Se ele está inclinado, eu posso vir aqui e pensar em como vai ficar a decomposição desse vetor. Como que eu faço uma decomposição? Eu vou lembrar que parte desse meu vetor T1, ele pode ser escrito aqui na horizontal. Então, eu vou chamar esse vetor de T1x para representar que ele está na horizontal. E a outra parte desse vetor, ela pode ser escrita na vertical. Então, esse vai ser o meu T1y. Tudo bem? E aí, se você olhar aqui nesse desenho original que a gente fez, entre a horizontal e o T1, eu tenho um ângulo alfa. Então, se eu for, nesse segundo desenho, calcular quem é o seno de alfa, o seno de alfa a gente já viu que é cateto oposto pela hipotenusa. O meu cateto oposto aqui é o T1y. E a minha hipotenusa está representando T1. Então, multiplicando isso aqui em cruz, a gente encontra que o T1y, ela tem que ser igual ao T1 vezes o seno de alfa. Então, eu já achei um pedaço da minha decomposição. Agora, vou fazer o mesmo procedimento aqui, pensando no cosseno. Se eu pegar o cosseno de alfa, isso vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Meu cateto adjacente agora é o T1x, minha hipotenusa é o T1. De novo, multiplicando em cruz, eu vou achar que o meu T1x é o T1 vezes o cosseno de alfa. Beleza? Então, aqui eu já resolvi metade do meu problema. Eu já fiz a decomposição do meu primeiro vetor. Então, não vou mais ter que me preocupar com T1. Ele agora está completamente na horizontal e completamente na vertical. Bom, vou ter que fazer a mesma coisa para o T2. Só que para fazer a mesma coisa para o T2, eu preciso encontrar quem é o ângulo que está aqui junto com o T2. Mas se você reparar aqui agora, nesse triângulo A, B, C, ele é um triângulo isósceles. Ele tem dois lados de 3 metros e a base que eu não sei quanto vale. Então, se ele é um triângulo isósceles, eu sei que esse ângulo da base dele é igual também. Os dois ângulos da base são iguais. E se o meu alfa está aqui em cima, eu também sei que esse meu alfa está aqui embaixo pelo mesmo motivo que a gente já viu do outro lado. Eles são alternos internos. Então, agora, o que eu consigo fazer aqui é repetir o mesmo processo que eu fiz aqui com o T1 para o T2. Então, vou desenhar aqui o meu T2. Ele também é um vetor que está inclinado. Se ele é um vetor que está inclinado, eu posso vir aqui e decompor ele na direção horizontal e na direção vertical. Vou achar o pedacinho dele que está no eixo Y. Então, esse vai ser o meu T2y, porque está na vertical. Vou achar o pedacinho dele que está na horizontal. Então, esse é o meu T2x. Olhando pelo desenho, eu sei que o alfa está aqui. E aí, então, eu posso repetir o cálculo do seno e do cosseno. Seno de alfa, cateto oposto pela hipotenusa,
Meu cateto oposto aqui é o T2Y, a minha hipotenusa é o T2. Multiplicando em cruz, T2Y é T2 vezes o seno de alfa, certo? O cosseno vai ficar exatamente igual, cateto adjacente sobre a hipotenusa, T2x sobre T2. Então, aqui você acha que o seu T2x é o T2 vezes o cosseno de alfa. Então, agora, eu já tenho os meus dois vetores decompostos e eu já sei exatamente quanto vale cada uma das partezinhas dele. O que eu vou fazer aqui agora? Então, eu vou reescrever esse ponto B aqui do meu exercício, só que ao invés de usar vetores que estão na diagonal, agora eu vou usar os meus vetores decompostos. Então, eu vou desenhar aqui o meu ponto B. Nesse ponto B, se você olhar aqui nesse desenho, eu tenho apontando para baixo o peso. Aí, apontando para cima, em laranja, eu tenho T1Y. E apontando para a direita, eu tenho T1X. De verde, apontando para cima, eu também tenho um T2Y, então eu tenho uma componente que está para cima, e apontando para a esquerda, eu tenho um T2X. Então, aqui agora, eu preciso que esse pontinho aqui fique em equilíbrio. Se eu preciso que esse ponto fique em equilíbrio, vamos analisar cada uma das direções. Vou começar analisando na horizontal. Se eu olhar só para as forças que estão na horizontal, eu vou descobrir que o meu T2x, ele tem que ser exatamente igual ao meu T1x. Se eu for utilizar aqui os valores que eu achei de T2x nessa equação e de T1x nessa equação, eu vou substituir aqui. No lugar do T2x, eu vou colocar T2 vezes o cosseno de alfa. E no lugar do T1, eu vou colocar, do T1x, desculpa, eu vou colocar T1 também vezes o cosseno de alfa. E olha só que bonitinho. Eu vou ter cosseno dos dois lados da minha equação. Então, lembra que aqui em cima a gente acabou calculando só o seno, que a gente não calculou cosseno? Então, eu nem vou precisar me preocupar com ele, porque como o cosseno está aqui dos dois lados, eu posso fazer uma simplificação. E o que eu vou descobrir aqui é que T2 é igual a T1. Então, eu já sei que a minha força 2 e a minha força 1, as minhas duas trações, elas são exatamente iguais. Tudo bem? Guarda essa informação que a gente vai precisar dela daqui a pouquinho. Vou fazer agora o mesmo procedimento, só que agora eu vou pensar na vertical. Se eu fizer a minha análise de vetores na vertical, eu vou ter o seguinte: eu vou ter que o meu peso, que está apontando para baixo, ele vai ter que ser igual ao meu T1Y, que está apontando para cima, mais a componente do meu vetor T2Y, que também está apontando para cima, certo? Bom, o peso eu sei que vale 76 newtons. O meu T1Y, eu sei que ele vale, a gente calculou ele aqui em cima, ele vale T1 vezes o seno de alfa. Então, vou colocar T1 vezes o seno de alfa. E o T2Y vale T2 vezes o seno de alfa, certo? Aqui, vamos fazer as contas matemáticas. Eu vou colocar o seno em evidência, porque ele está aparecendo nos dois termos. Então, vai ficar T1 mais T2. Certo?
Só que aqui eu acabei de descobrir que T1 e T2 são exatamente iguais. Então, eu vou substituir. No lugar do T2, eu vou escrever T1, porque eles são iguais. Então, eu posso escrever T1 mais T1. Então, aqui, 76 vai ficar igual a seno de alfa, T1 mais T1, 2 vezes T1. A pergunta do meu exercício, se você for lembrar, era quanto vale T2. Então, se eu achar quem é T1, eu também encontro quem vale T2. Então, aqui isolando esse T1, eu vou passar o seno e o 2 para o lado de lá, dividindo. E aí, se você lembrar lá do começo do meu exercício, nós calculamos que o seno de alfa vale 0,4. Então, eu posso vir aqui e substituir. Então, meu T1 vai ser 76 dividido por 2 vezes 0,4. Se você fizer essas contas direitinho, você vai encontrar que vale 95 newtons. Então, descobri que T1 é 95 newtons, então logo o meu T2 também vale 95 newtons. Beleza? Olhando aqui nas minhas alternativas, eu vou escolher que a alternativa correta é a C. Então, a resposta desse exercício é a alternativa C. Beleza? Bons estudos para vocês e